Olá, eu sou o José Antônio Conte, estou começando agora aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Vamos passar a limpo as atividades parlamentares, hoje do deputado estadual Bombeiro Bianchini, do PPL. É o deputado de um deputado de uma só bancada, né? Que está aí, está realizando um trabalho atento à sua área, que é a área que diz respeito principalmente ao combate ao fogo, né? Prosseguindo com o trabalho que ele já realizava em Santiago. Como é que o senhor está se sentindo, deputado? Minha saudação a todos, abraço, Conte. Me sentindo bem, na verdade, a gente trabalhou 25 anos no Corpo de Bombeiros e tive a oportunidade lá em Santiago de ser vereador por 10 anos. Então a gente já tem uma experiência de Câmara Municipal, uma experiência parlamentar, de atuação em comissões, e aqui na Assembleia foi um presente que eu ganhei da minha região, da minha cidade, é o segmento daquela atividade. Sempre me dediquei na real função do parlamentar, diz respeito à fiscalização, diz respeito à questão legislativa, produzir leis e aprovar as leis necessárias ao funcionamento do governo do estado. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando com muita responsabilidade. Na verdade, eu não faço parte da oposição aqui na Assembleia, aqueles que votam contra tudo, e também não faço parte da base do governo. Nós temos uma posição de independência aqui na Assembleia e votamos de acordo do que a gente julga que seja o melhor para a sociedade rio-grandense. De acordo com os interesses do Estado. Exato. Então, o que a gente entende que é bom para a sociedade rio-grandense, a gente apoia o governo. O que não é bom para a sociedade rio-grandense, a gente automaticamente se posiciona contrário. Eu acho que assim, o político eleito ele está representando as pessoas que o elegeram. Porque na nossa Constituição, artigo 1º, parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo e ele é exercido através dos representantes eleitos. Então, nesse sentido, eu tenho a missão aqui de representar a sociedade gaúcha e votar de acordo com o interesse da nossa sociedade gaúcha. Quer dizer, votar de acordo com a consciência, acima de tudo, né? Principalmente isso. É a consciência, só que essa consciência tem que estar alinhada com o que pensa a sociedade gaúcha. Eu tenho uma equipe técnica no gabinete que me apoia de assessoramento, e essa equipe tem a função de balizar o nosso voto. Então o voto é discutido, ele não é votado no achômetro. Então cada projeto que está lá na nossa mesa, que está na Assembleia, automaticamente ele é fruto de estudo do nosso gabinete para nos balizar uma decisão em plenário. Ali em plenário não tem influência de ninguém, de outro político, de governo, de oposição. É a nossa cabeça que vai ter que balizar. Plenário não influencia, deputado? Não, plenário cheio, não influencia. Vai a aplauso. Não. Eu acho que todos os deputados já vão para o plenário, já decidido o voto. Porque, na verdade, os projetos eles ficam um bom tempo dentro da Assembleia. E nesse tempo dentro da Assembleia a gente tem a obrigação de buscar o esclarecimento necessário para chegar no plenário ali em condições de votar com certeza na posição que a gente adotou. E até porque o senhor participa de todas as comissões, né? Na verdade... O senhor representa o seu partido em todas as comissões. Exato. Eu pertenço ao partido Pátria Livre e sou membro titular da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e também da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Segurança, eu busquei uma cadeira nessa comissão porque é um assunto que a gente conhece. Eu servi anos na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, sempre lá na Câmara de Vereadores de Santiago, procurei trabalhar as questões relativas à segurança, então automaticamente eu estou nessa comissão por interesse para auxiliar os deputados, somar esforços com os deputados para buscar o debate, a discussão e o encaminhamento dos problemas da segurança e do serviço público do nosso estado. Deputado, o senhor vota com bombeiro ou com brigadiano? Ou com os dois? Na verdade, a brigada, os bombeiros, eles são vinculados à brigada militar.
O bombeiro, ele ingressa na Brigada Militar e serve no Corpo de Bombeiros. Ele faz uma formação e passa a servir no Corpo de Bombeiros. Mas nós temos o comando até hoje, é da Brigada Militar. O comandante-geral da Brigada Militar, ele tem sob o seu comando os Corpos de Bombeiros, ou o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos num processo de desvinculação, que é um assunto que a gente tem trabalhado muito desde que eu cheguei na Assembleia. Quando eu era bombeiro, a gente sonhava por essa separação, porque o bombeiro acaba, no final da história, não participando do orçamento do Estado. Na Brigada Militar, o custo é menor para um equipamento, para um armamento, para um veículo, e lá nos bombeiros o equipamento é bem mais caro. Um caminhão de bombeiros, por exemplo, custa R$600 mil. Esses R$600 mil dá para comprar 4, 5, 6 carros para o policiamento. Então o recurso acaba não chegando nos bombeiros e tem essa dificuldade. Então nós estamos aqui na Assembleia. Ontem mesmo conversei com o líder do governo, o deputado Gabriel Souza, e pressionando a ele a dar o parecer o mais rápido possível da lei de transição da Brigada Militar para que nós votemos no mês de abril e termine com essa novela, separe definitivamente o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. É uma novela, deputado? É uma novela, porque há anos vem se lutando, a Bergs levantou essa bandeira em 2007, o governo Tarso aprovou uma emenda constitucional separando os bombeiros da Brigada Militar. Na própria emenda constitucional estabelecia o prazo de 6 meses para separação por completo, ou seja, a aprovação de 3 leis necessárias à separação dos bombeiros da Brigada, que é a lei da fixação de efetivo, a lei da organização básica e a lei da transição. E passou-se 2 anos e meio, e até hoje a lei da fixação do efetivo e a lei da transição ainda não foi aprovada, e os bombeiros se separaram, estão se separando na prática, mas legalmente estão amarrados à aprovação na Assembleia Legislativa dessas 2 leis. Então ainda vai demorar bastante, o que tudo indica? Eu acredito que não. O deputado Gabriel Souza me prometeu, daqui a 15 dias, a semana que vem, tem reunião da comissão, para a próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, apresentar o parecer, que é o que está faltando para nós poder publicar e levar a plenária a votação dessa legislação. Que aí, se for o caso, o senhor leva o plenário em caráter de urgência, né? De urgência depende do governo do Estado, mas há uma tendência muito forte aqui na Assembleia do governo retirar o regime de urgência dos projetos que estão trancando a pauta e aí sim possibilitar a votação de qualquer outro projeto que venha depois, pelo um simples acordo de líderes na reunião de terça-feira no colegiado de líderes. Isso a gente já está trabalhando para que a gente consiga esse intento. A separação é unânime nessa altura, né? É unânime. O comandante-geral da Brigada, o Coronel Freitas, era extremamente favorável, ele estava auxiliando na separação, ele deixou de ser comandante-geral da Brigada Militar. Coronel Alfeu Freitas. Alfeu Freitas, agora no começo de janeiro. O Coronel Andrés também já entende como um fato consumado. O próprio secretário da Segurança, César Schirmer, também, já que separaram, vão agilizar. Ele quer um desfecho final, porque hoje o CNPJ continua o da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros não tem um... Quer dizer, bombeiros não existem na prática. Não existe na prática, então legalmente ele está vinculado à Brigada Militar. Muito bem. E o senhor é uma pessoa que acompanha, que participa, né, que tem se envolvido nas inúmeras atividades. Bombeiros voluntários, por exemplo, né? Bombeiros voluntários fazem um trabalho maravilhoso, sempre assessorando os bombeiros. Tem que ajeitar, tem que regulamentar isso tudo, né? Exato, está regulamentado, inclusive na lei da transição, tem uma nova regulamentação em relação aos bombeiros voluntários, que são muito importantes para a segurança das pessoas, das cidades, porque no Rio Grande do Sul a gente sabe que o Estado tem um efetivo de bombeiros deficiente. Nós tivemos agora há poucos dias o fechamento num quartel de bombeiros lá em Candiota, por falta de efetivo. Nós temos hoje alguns quartéis de bombeiro no Estado com problema de efetivo para compor a guarnição 24 horas por dia. Nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios. Desses municípios, 94 têm unidades de bombeiro.
403 municípios não possuem unidade de bombeiros. Eu fui comandante dos bombeiros em Santiago e a área de ação de Santiago eram 9 municípios. Então há uma dificuldade muito grande do bombeiro, principalmente nas cidades da metade sul, de chegar a outra cidade num tempo-resposta suficiente a ter sucesso num combate a incêndio. Aí vem a importância nessas cidades menores de existir uma organização de bombeiro voluntário, até para que faça o primeiro trabalho até a chegada do reforço do bombeiro militar, que certamente está localizado numa cidade próxima, uma cidade maior. E para orientar, inclusive, a colocação de hidrantes, a liberação de salões, de prédios. Exato. Então, os bombeiros voluntários são muito importantes para reforçar a segurança no estado, principalmente nas cidades pequenas, onde dificilmente se terá um bombeiro militar em função da deficiência de efetivo no estado. A própria regulamentação que está na Assembleia, a lei da transição, ela prevê cidades até 15 mil habitantes, bombeiro voluntário, não tem como colocar militar. Cidade até 30 mil habitantes, pode haver o bombeiro misto, ou seja, metade voluntários e metade militares. Cidades acima de 30 mil poderão ter bombeiros voluntários, mas no momento que nós se encontramos com a dificuldade do estado de recompor o efetivo, eu acredito que dificilmente vai abrir novas unidades de bombeiros militares no interior do estado do Rio Grande do Sul. A brigada não tem requisitado bombeiros para a segurança, né? Não. Na verdade, dentro da brigada existe a qualificação profissional. Então, a qualificação profissional QPM1 é policial militar, qualificação policial militar 2 é bombeiro militar, QPM 2. Então, existe essa separação. Então, o bombeiro, hoje, ele não sai lá da sua atividade para trabalhar na atividade de policiamento, porque ele recebe uma formação específica para ser bombeiro militar. Porque há um grande temor de toda a sociedade pela falta de brigadianos, né? O combate à criminalidade é prioridade. É um tema que a gente tem trabalhado muito nesse nosso mandato. Eu venho de uma região lá que está tendo bastante dificuldade e não é diferente de outras regiões. Nós temos participado de audiências públicas em várias cidades, Conte, e assim o pessoal está desesperado. Cidade como São Borja, cidade fronteira, possui um batalhão instalado lá com efetivo previsto de 191 homens, não tem hoje 70 homens. Então, quase um terço do efetivo. Então, essa deficiência é muito grande. Nós temos discutido essa questão em vários municípios e o clamor é por mais brigadianos. Nós temos lá na minha região a instalação de patrulhas intermunicipais. Então, é tanta deficiência do efetivo que a brigada fecha o quartel de uma cidade e concentra numa cidade vizinha, e essa cidade vizinha tem uma patrulha intermunicipal. Então, ela não está presente no município vizinho, ela vai eventualmente naquele município vizinho dar uma cruzada e o policiamento 24 horas não existe. Isso aí causa uma sensação de insegurança muito grande. Lá na minha cidade, na minha região, Vale do Jaguari, temos várias cidades, Itacurubi, Maçambará, Nova Esperança, Mata. São 4 cidades que fecharam os quartéis no último ano em função da deficiência do efetivo. Então, nós temos pressionado o governo, nós temos dito, embora fomos contestados por uma autoridade do governo, que a segurança se faz com policiais militares. Nós temos o exemplo aqui da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, que são municípios vizinhos, que a gente passa por uma cidade, por menor que seja, a gente vê presente o policial militar de forma bastante ostensiva. Aquilo ali dá uma sensação de segurança e a gente tem certeza que preventivamente funciona, evitando a ocorrência e a intimidação de criminosos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias cidades do estado do Rio Grande do Sul com quartéis fechados. Então nós temos... Lá na região tem quartéis fechados? Tem, quartel de Nova Esperança do Sul, quartel da Mata, da cidade da Mata, Maçambará. Maçambará fechou num dia, no outro dia arrombaram a Câmara de Vereadores e também o posto policial.
O que a gente ouvia falar é de postos policiais fechados. Agora, quartéis não, nem tanto, né? Na verdade, na cidade pequena, o posto policial vem a ser o quartel, vem a ser o quartel. Então, esse dia eu fui contestado que aumento de efetivo era uma medida simplista para resolver o problema da segurança no estado do Rio Grande do Sul. E, estranhamente, não passou um mês, Porto Alegre buscou, lá do interior, quase 400 policiais para colocar no policiamento da capital aqui, e as pessoas estão enxergando. Como já tinha feito na Copa do Mundo, né? Exato, então não é uma medida simplista. O governo tem que urgentemente recompor o efetivo da Brigada Militar. O quadro previsto hoje é de 37 mil homens e a Brigada Militar não tem hoje 18 mil homens ativos na corporação. Então, mais de 50% do efetivo previsto da Brigada Militar está faltando. E o que mais nos preocupa é que esses efetivos estão sendo trazidos para grandes centros e os pequenos centros estão cada vez com menos policiais. Eu estive a semana passada lá no município de Manoel Viana. Lá eles possuem 6 policiais militares lotados no município de Manoel Viana. E um deles estava em Porto Alegre nessa força-tarefa que vai ficar até junho. Então, de 6, perderam 1. Só que, na prática, na Brigada Militar, 6 PMs nós temos que dividir por 4, porque são 4 turnos de 6 horas. Normalmente, a escala na Brigada Militar é jornada de 6 de serviço por 18 de folga. Então, numa cidade que tu tenha 6 PM, que nem Manoel Viana, automaticamente tu tem 1 policial e meio disponível por turno de serviço. Ou tu coloca 2 de serviço ou tu coloca 1 só, porque tu não tem como dividir um policial no meio. E tem que considerar também afastamentos do serviço, como férias, como problemas de doença. Então tem várias situações. Licença paternidade. Licença paternidade. Também é um motivo de afastamento. Então tem vários afastamentos. Então não tem outra saída. O governo do estado tem que, o mais urgente possível, recompor o efetivo da Brigada Militar. Como é que se recompõe o efetivo da Brigada? Se recompõe fazendo novas inclusões. Aí, e recurso para isso. É uma questão do Poder Executivo. Hoje, na atualidade, está todo mundo se dando conta de que o dinheiro não está dando mais. Eu defendia lá na minha cidade que o grande pilar do Poder Executivo, tanto a nível municipal como estadual ou federal, é a questão da austeridade. Hoje tu tem que contar centavo por centavo que tu tem disponível, economizar o que tu pode para poder colocar esse recurso onde tu mais precisa, onde tu mais necessita. Então o governo tem que enxugar, evitar gasto desnecessário, imprimir um regime de austeridade em todos os setores para fazer sobrar na área da segurança pública e recompor o efetivo da Brigada Militar com mais inclusões. Como é que o senhor vê as guardas municipais? As guardas municipais, nas cidades pequenas, elas não têm, elas são uma estrutura montada em cidades maiores, elas auxiliam. Tem guardas municipais que são exemplos, eu cito a Guarda Municipal de Uruguaiana. Lá eles fazem uma atividade de policiamento ostensivo, preventivo, muito importante. Eles patrulham as escolas, os postos de saúde, as praças, então todos os locais públicos, e principalmente as estruturas do município de Uruguaiana, são patrulhados por uma guarda municipal que possui um efetivo bem considerável, possui equipamentos e possui também uma estrutura de viaturas muito boa, a estrutura operacional para dar conta do policiamento. Então é um reforço muito grande. A cidade de Uruguaiana tem na segurança pública, somando-se ao efetivo da Brigada Militar que faz a sua missão constitucional. Muito bem. Bom, o senhor tem falado também sobre o abuso da cobrança do selo digital. Como é que é isso, deputado? É um assunto bastante polêmico, que chegou uma denúncia para mim no mês de janeiro, e eu peguei a legislação, os aumentos, e fui tentar entender o que estava acontecendo. Primeiro, o que é selo digital? Selo digital é um encargo, digamos assim, que o Poder Judiciário criou a título de fiscalização
de todos os cartórios, tabelionatos e CRVA no Rio Grande do Sul. Então, em cima dos emolumentos, que são todos os serviços ou ato praticados pelo CRVA, pelo tabelionato, pelo tabelionato, tem que pagar um selo digital. Então, isso foi criado através de uma lei estadual no ano de 2006. Essa lei estabeleceu um índice de aumento, autorizou o Conselho Gestor desse fundo a proceder ao aumento a cada final de ano e estabeleceu um índice, que é o Índice de Preço ao Consumidor, estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso em 2006. Então, dependendo do valor, dependendo do valor pago pelo serviço ou emoluente, paga um selo, um valor correspondente ao selo. E o que nós constatamos, estudando a legislação, nós observamos um aumento abusivo do selo por parte desse conselho gestor lá do Poder Judiciário. Só para o ouvinte ter uma ideia, eu somei de forma cumulativamente o índice, esse da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2006 a 2016, e cheguei a 165%. Então era o que teria que subir esse selo conforme a lei autorizava. Só que na prática esse aumento chegou a 700%. 700%. Só para vocês terem uma ideia, agora no mês de dezembro, veio para a Assembleia um projeto de lei aumentando esse selo, nós não votamos no dia 22 e 23 de dezembro. Dia 27 de dezembro, o Conselho Gestor do Fundo aumentou por conta o valor do selo. Só que aumentar o índice que eles deveriam seguir, estabelecido pela lei, era de 8,2%, eles aumentaram 210% a 220%. Eles têm poderes para aumentar? A lei não permite, a lei só autoriza o aumento do selo digital em cima desse índice estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nos 10 últimos anos, eles estavam autorizados a aumentar 165%, eles aumentaram 700%, ou seja, 535% aumentaram de forma ilegal. Então, não é nada contra o Poder Judiciário, mas eu, na função de deputado, de parlamentar, de fiscalizador, conhecendo uma ação irregular, uma ação ilegal, eu sou obrigado a solicitar as devidas explicações. Então, entrei com um requerimento na comissão da nossa Comissão de Segurança e Serviços Públicos, convocando o Conselho Gestor desse fundo lá do Poder Judiciário para que venha aqui nos explicar o porquê desse aumento abusivo imprimido em cima do selo digital. Então, eu queria deixar assim bem claro, Conte, nesses anos que eu fui vereador, eu fui 8 anos pelo Partido Progressista lá em Santiago. E uma das maiores brigas que eu tive, que eu acabei saindo do partido, foi justamente um aumento no valor de IPTU acima da realidade. Lá na minha cidade nós éramos 5 votos da situação contra 4 da oposição. Eu me insubordinei com o executivo da época em função desse aumento abusivo no valor do IPTU e automaticamente não passou esse projeto. Então, eu sou radicalmente contra qualquer projeto que aumente impostos ou que crie encargos. Venha da onde vier. IPTU é municipal. IPVA, por exemplo, tem uma fiscalização rigorosa dos índices de aumento do IPVA, por exemplo? É uma questão que passa pela Assembleia, né? Então, no governo, se não me engano, no governo Brito, o governo Ieda, o valor cobrado pelos serviços ou atos do CRVA se tornou bastante alto em relação aos estados vizinhos. Então há uma reclamação muito grande, mas foi uma lei estadual que acabou aumentando esses serviços. Então aqui na Assembleia, a semana nós tivemos um projeto de lei criando um novo encargo lá nos gravames
dos veículos alienados, eu votei contra, um novo encargo. Então, não votamos aumento de imposto nem encargos, porque nós entendemos que o Poder Executivo ele não pode ficar criando imposto ou novo encargo a cada momento de crise ou a cada situação que o orçamento não está dando para pagar as contas. Ele que vai enxugar, vai imprimir um sistema austero na sua administração. O dia que não tiver onde tirar, tudo bem, a gente até concorda em aumentar imposto. O fato é que os governos, não sei se o senhor concorda, deputado, têm sido muito pouco criativos, né? O mais simples para eles é aumentar tributos, né? A forma está aí, tivemos ontem mais um exemplo, então aumenta imposto ou cria novos encargos, essa é a fórmula inovadora que todo prefeito, todo governador e todo presidente vem aplicando no nosso Brasil desde que eu me conheço por gente. Então, a hora que não tiver de onde tirar, tudo bem, mas enquanto houver gastos desnecessários, não podemos concordar representando a parcela da sociedade. Muito bem. E a propósito, em termos federais, o que o senhor está acompanhando aí? A terceirização do trabalho, né? A reforma da Previdência, como é que o senhor está vendo tudo isso? A gente tem acompanhado a questão da terceirização que foi aprovada, já está sendo questionada, inclusive nós acompanhamos essa semana vários senadores do partido do presidente da República, presidente atual, pressionando para que não fosse sancionada da forma como foi aprovada no Congresso Nacional. Então a gente vê com bastante preocupação, principalmente a reforma da Previdência. Nós somos lá de uma região onde a propriedade rural ela tem como característica econômica da região. A gente vê um trabalhador rural lá, e eu tenho 55 anos. A gente vê um trabalhador rural com 45, a gente não acredita que ele tem aquela idade, porque parece que está bem mais velho do que a gente. É impressionante como envelhece rápido as pessoas que trabalham. Sol a sol, né, deputado? Sol a sol, já nascem gatinhando, já estão trabalhando, sol a sol, não tem domingo, não tem feriado, não tem final de ano. A gente vai numa festa final de semana, o pessoal chega à tarde e sai cedo, porque veio de casa dando boia para o bicharedo e tem que voltar para... Então é uma luta. Então a gente é contra essa reforma da Previdência, tem que estudar a fundo, achar a forma mais amena e não sacrificar o nosso trabalhador, principalmente os produtores rurais aí, que esses sim não tem expediente para eles, não tem jornada de 4, 8 horas por dia, 40 horas semanais, lá é direto. Muito bem. Bombeiro Bianchini, muito obrigado pela gentileza de ter vindo à TV Assembleia. Acho que o senhor tem que vir mais para contar aí outras coisas mais da sua região. Por exemplo, a sua eleição, a sua campanha política é algo extraordinário. De vez em quando a gente tem que contar aí, mas esse programa aqui já não dá mais, né? Não, mas foi bom, foi um presente que eu ganhei. Foi um presente que eu ganhei, uma eleição que as pessoas me deram, me colocaram na mão, então foi bom. Mas não foi por nada, né, deputado? Quando a gente se elege pelo poder econômico, a gente não dá valor para as pessoas, não dá valor para o voto. Então, a gente se elegendo assim de uma forma bem simples, onde as pessoas te carregam pelo braço, a gente tem a obrigação de trabalhar da forma mais honesta e séria possível para honrar a confiança que a gente recebe das pessoas que acreditam na gente. Muito bem. Muito obrigado você, amigo telespectador, nos acompanhando em mais uma Assembleia Entrevista. Até breve.